Olá, vencedores! Professor William Camilo. Eu quero começar esse vídeo desejando um 2025 vencedor. Eu espero que esse ano seja, de fato, muito, mas muito especial para todos vocês. Nesse vídeo de hoje, nós vamos começar a aprender postura correta ao falar. A gente vai iniciar a comunicação corporal, como usar gestos e movimentos a seu favor. Eu vou te mostrar quais são os 5 maiores erros de postura. E já te adianto, o quinto vai te impressionar. Sabe por quê? Porque é um erro que provavelmente você comete com muita frequência, mas até hoje não tinha percebido. Então, acompanhe esse vídeo até o final e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar esse vídeo. Mas antes da gente começar a falar de postura, eu quero conversar com você a respeito de um detalhe que vai ser muito útil para você em termos de resultado. Todo aprendizado passa necessariamente por 2 etapas. Primeiro é o conhecimento, é onde você adquire informação, você aprende aquilo que você não sabia, e a segunda etapa, que é o agir, praticar, a ação. Aplicar aquilo que você aprendeu e adquiriu de conhecimento. Muitas pessoas me perguntam, qual desses 2 é mais importante? Os 2 têm a mesma importância. Não só o conhecimento, mas a prática são fundamentais para que você possa, de fato, melhorar os seus resultados. Conhecimento sem ação é ilusão. Não se iluda, não se engane. Bons resultados surgem com a soma do conhecimento e a ação, o agir, o praticar. Mas eu vou te dar alguns exemplos para mostrar para você que isso é muito verdadeiro. Primeiro exemplo, dirigir. Se você já dirige há algum tempo, provavelmente fazer isso é muito tranquilo. Mas nem sempre foi assim. Tenta se lembrar como foi o período de aprendizado. Em algum momento da sua vida você não tinha nenhuma noção de direção. O que precisou acontecer? Alguém lhe ensinou as técnicas, lhe passou o conhecimento, mas você não ficou só no conhecimento teórico. Em algum momento você precisou sentar no banco do motorista e aplicar o que você aprendeu de técnicas de direção. E foi somando esses 2 elementos que você se tornou um excelente motorista. Quer um outro exemplo para provar que o conhecimento aliado à prática é que gera resultado? Aprender um idioma. Já tentou fazer isso? Primeiro, você precisa conhecer as regras, porque todo idioma tem as suas regras. Mas depois vem a prática. É necessário ouvir e falar, praticar o que você aprendeu e adquiriu em termos de regras. Praticamente tudo na vida segue essa lógica. Adquirir conhecimento e praticar. Falar bem, ser um excelente comunicador e comunicadora não é exceção. Eu vou te ensinar tudo que diz respeito a falar bem, a oratória, a se expressar com naturalidade. Mas a partir de hoje é fundamental que você mude a sua atitude. E atitude em que sentido? Aproveite toda e qualquer oportunidade para se expor, para falar, para mostrar a sua capacidade e o conhecimento que você tem. É importante que você entenda que quando você desperdiça uma oportunidade, ou você fica criando desculpas, obstáculos e barreiras para não falar, uma outra pessoa vai falar no seu lugar. Se você não aproveita uma chance, alguém vai aproveitar. E sabe o que é pior? É você perceber que aquela pessoa que falou no seu lugar sabia menos do que você. Você era mais capaz do que ela. Mas eu te pergunto, entre você, que sabia muito, mas não falou nada, e a outra pessoa que sabia menos, mas falou um pouco, quem pareceu que sabia mais? A outra pessoa. O que eu quero que você compreenda é que não basta você saber, não basta você ser bom, não basta você ter capacidade, você precisa mostrar tudo isso. E a gente só consegue demonstrar através da oratória, da comunicação eficiente.
Certamente você conhece uma frase muito famosa do imperador romano Júlio César. E certa vez ele disse: a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. O que essa frase nos ensina? Se você quer demonstrar que você conhece, que você é capaz, não adianta ficar só no conhecimento. Você precisa colocar ação, agir, fazer, praticar. Não basta você ser bom, você precisa parecer que é bom. Não basta você conhecer, ter capacidade. Você precisa demonstrar que é capaz. A partir de hoje, nunca mais recuse uma chance ou oportunidade para falar diante de uma ou de várias pessoas. Aproveite todas as oportunidades. No começo é mais difícil? Sempre é. Mas agora você vai começar a ter técnicas para conseguir fazer isso. E assim como dirigir, eu garanto que o praticar vai tornar você uma pessoa com uma excelente comunicação. Uma pergunta muito comum que alunos e alunas me fazem é a seguinte: para a gente começar a aprender a falar bem, falar melhor, por que ao invés de aprender a linguagem verbal, o falar, por que começamos na linguagem corporal, postura? Isso é uma excelente pergunta e eu vou lhe responder te passando um resultado de estudos e pesquisas na área da comunicação humana. Preste atenção nesses dados que eu vou te passar. Você vai se surpreender com o resultado desses estudos. Entenda que quando a gente fala, conversa, transmite uma mensagem, existem várias linguagens que fazem parte da comunicação. Esses estudos e pesquisas demonstraram que, quando você se comunica, se expressa, a linguagem verbal responde por 7% do impacto total da sua mensagem. Ou seja, apenas 7% são as palavras. 38%, sabe quem é responsável? É a sua linguagem vocal. O que é isso? É a inflexão, é a entonação, é a forma como você fala. E o restante, ou seja, 55% do impacto da mensagem, sabe quem é responsável, por incrível que pareça? É a linguagem corporal. O seu corpo fala, e muito. E é exatamente por esse motivo que a gente começa aprendendo a falar bem, corrigindo postura, aprendendo linguagem corporal. É importante que você se lembre, se o seu corpo estiver falando algo e a sua boca outra coisa, se não houver coerência, sabe no que as pessoas mais reparam e acreditam? No que o seu corpo está dizendo e não as suas palavras. Na realidade, o corpo às vezes grita, em algumas situações até berra. Então, você quer realmente aprender a falar bem, ser um excelente comunicador? Corrija a sua postura. Na realidade, todo o nosso corpo fala, mas existem algumas partes do corpo que falam mais do que as outras. Geralmente, quando uma pessoa precisa se expor ou se expressar, a primeira dificuldade, sabe o que é? O que fazer com as mãos. Quer melhorar a sua fala? Corrija as mãos. Geralmente, o que a pessoa acaba fazendo sem perceber, ela tenta esconder em algum lugar as mãos. Ela busca um refúgio, um esconderijo. Exatamente porque ela não sabe o que fazer com elas. Então, qual que é o primeiro erro de postura? É quando você está falando e você esconde as mãos nos seus bolsos. Por que a gente deve evitar falar com as mãos escondidas nos bolsos? Quando você faz isso, perceba que dificilmente o seu corpo vai passar uma imagem de naturalidade, de espontaneidade. A sua comunicação acaba ficando presa, intimidada. Não esconda suas mãos nos bolsos. Se a pessoa não esconde as mãos nos bolsos, o que muitas vezes ela faz? Coloca as mãos para trás. É uma outra forma de esconder as mãos.
Esse é o segundo erro. Cuidado. Quando você fala com as mãos e os braços para trás, você passa muitas vezes uma imagem, uma mensagem de que você não está confortável. Muito difícil passar confiança e segurança falando com as mãos e os braços para trás. Na verdade, quando você faz isso, você pode inclusive transmitir timidez e acanhamento. Então, evite esse segundo erro. Terceiro erro de postura. Se a pessoa não esconde as mãos nos bolsos, se ela não coloca as mãos para trás, o que muitas vezes ela faz sem perceber? Esconde as mãos cruzando os braços. Muito cuidado, evite esse terceiro erro de postura. Quando você cruza os braços, dificilmente você consegue se conectar com quem está te ouvindo. Aliás, cabe aqui um detalhe interessante. Evite cruzar os braços não só quando você está falando, mas também quando você está escutando alguém. A postura de braços cruzados, quando você está ouvindo alguém falar, pode transmitir uma mensagem que você não está receptivo ao que a pessoa está dizendo. Por todos esses motivos, cuidado e evite o terceiro erro. Se a pessoa não esconde as mãos nos bolsos, se ela não coloca as mãos para trás, se ela não esconde cruzando os braços, qual que é o quarto erro que muitas pessoas cometem? Ela tenta encontrar um ponto de apoio. Geralmente, quem é a vítima nessa hora? Já viu isso? Normalmente é uma caneta, mas pode ser um óculos, qualquer objeto que estiver próximo. Tudo serve para a pessoa usar como uma muleta. Muito cuidado. Não é proibido usar um objeto, até porque em algumas situações você vai precisar, por exemplo, utilizar um microfone. O erro é o que você faz com o objeto. A pessoa não percebe, mas ela fica mexendo de uma forma tensa, nervosa. Cuidado, porque se você fizer isso, além do seu corpo transmitir a mensagem que você não está tranquilo e seguro, vai chegar um momento que as pessoas vão ficar reparando exatamente nisso. E o que você está dizendo, por mais interessante que seja, ninguém presta mais atenção. Quinto erro, e esse é diferente, porque até agora nós falamos das mãos. Mas existe uma outra parte do seu corpo que fala muito por você. Sabe o que é? Os seus olhos. Quinto erro é você falar e evitar o contato visual com quem está escutando você. Por que o olhar é tão importante? Entenda que o contato visual, ele passa segurança, credibilidade. Ele diz para as pessoas que você está seguro do que está fazendo e falando. Além disso, quando você evita o olhar das pessoas ou não mantém contato visual, pode parecer que o que você está falando não é verdade, ou que você não está sendo totalmente sincero. Adquira o hábito. Você vai falar com qualquer pessoa, mantenha contato visual, mas é olho no olho. Não é olhar para a testa, não é olhar para o nariz. É olho no olho. Mas eu vou te dar um exemplo de como o olhar diz muito de nós. Certamente, quando você era criança, em alguma situação, a sua mãe foi lhe questionar sobre alguma coisa que você havia feito e você tentou responder para ela sem olhar diretamente nos olhos dela. Provavelmente, o que você escutou nessa hora da sua mãe? Responde olhando para mim. Olha que interessante. Existe uma frase que diz: os olhos são a janela da alma. É essencial que você entenda que os olhos dizem muito de você e por você. A partir de hoje, pratique esse hábito. Qualquer pessoa que você for se comunicar, que você for falar, uma ou várias, sempre mantenha contato visual. O seu corpo tem que transmitir segurança, confiança, credibilidade e domínio da situação. A gente só consegue isso sempre olhando as pessoas nos olhos. Se você evitar esses 4 erros com as mãos e a partir de hoje começar a praticar o contato visual ao se comunicar, eu garanto,
a sua postura vai mudar completamente. Passe uma imagem de segurança, de confiança. Corrija a sua postura. Aplique essas técnicas a partir de agora. E lembrando, aproveite cada oportunidade para praticar. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre inteligência emocional. É um assunto muito comentado, extremamente importante hoje em dia. Tem muitas pessoas nos comentários pedindo e perguntando o que é isso. Nós vamos aprender e eu vou te mostrar quais são os 4 pilares em que se baseia a inteligência emocional. E se você começar a trabalhar esses 4 pontos, eu te garanto, você vai começar a ser uma pessoa emocionalmente mais inteligente. Você vai começar a melhorar o seu nível de coeficiente emocional. Então, não perca o próximo vídeo. E não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever no nosso canal do YouTube e compartilhar esse vídeo. Vencer para vencer.